Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Oi, Sandra, tudo bem? Pessoal, eu vou dar mais um minutinho para o pessoal ir chegando. Oi, amore. E daí a gente já começa, tá? Então fica aí, que hoje nós vamos conversar muito. Vamos lá. Só um pouquinho, pessoal. Aí, voltei. Oi, Oi, boa noite, doutor. Tudo bem? tudo. Deixa eu ajeitar minha luz aqui. Tá bom assim? Tá ótimo. Nós vamos aguardar um pouquinho mais até o pessoal ir Tá, entrando. beleza. Então, para quem já está aí, sejam muito bem-vindos. Quem já vai chegando, já vai dando um oi aí nos comentários. Eu vou estar acompanhando vocês aqui. Henrique, Patrícia. Hum, essa é suspeita para falar. É, né? Obrigado, Paty. É. Eu concordo com você, Patrícia. Vamos lá. Quem mais está entrando vai dando um oi. Deixa eu voltar aqui nos Mariana. comentários. Mariana, boa noite. Também é paciente do doutor. Ah, a Sandra, minha aluna, disse que já se consultou com o doutor também. Que bom, hein, Olha gente? aí. Esse mundo é pequeno demais. É mesmo. Mariana dizendo que o joelho dela já está bem melhor. Bruno, Elizabeth, Fabrício. Boa noite para todo mundo. A gente vai aguardar só mais um minutinho e a gente já vai estar dando início a essa live. Mariana dizendo que o joelho dela já está bem melhor, doutor. Que bom. Ah, o Esse meu é o também. objetivo, né? Ah, você também, Aham, né? Vários pacientes aí. Inclusive você, né, Vivi? com certeza. Na live anterior eu contei um pouquinho sobre a minha história e sobre a época que eu estava lesionada, até Aham. Legal. resolvermos isso. Legal. Esse é o Então, objetivo, né? vamos lá. Uhum. Grace, boa noite. Vão dando um oi e já vão assim, já vão anotando aí as perguntas, já vão guardando as perguntas que daqui a pouco a gente vai abrir para elas e a gente vai estar tentando tirar todas as dúvidas de vocês hoje. Raul, boa noite. Opa, isso aí. Então vamos lá, né, Aí. pessoal? Então, hoje eu e o Dr. Daniel Carvalho, nós vamos estar falando sobre exercício físico e ortopedia e tirando todas as suas dúvidas. E principalmente falando sobre os cuidados que você deve ter na hora de praticar os exercícios físicos aí na sua casa. Beatriz também está entrando, boa noite. Vera Carvalho, Eli Silvestre, Alex, que bom que vocês estão aí com a gente. Boa noite, Raul. Ju, Beatriz falando os dois melhores reunidos. Obrigada. Obrigada. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? E principalmente a todos que nos ajudaram na montagem, na divulgação dessa live. Então, eu quero dar um abraço especial para o meu amigo Laerte Barbosa, que fica aguentando minhas mensagens para tirar dúvidas, né? Ao Alex e ao Juliano Andrade, lá do Instituto Action Mind, que estão nos acompanhando. A Patrícia também, né? A Patrícia do blog hashtag Teu Orgulho Minha Inspiração.
tem aí uma parceria a caminho, né? Eu acredito que vai dar muito certo. Então, assim, primeiro, boa noite, doutor. Boa noite, Quero Vivi. agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o E convite. né? Isso é muito bom. Então, assim, eu gostaria que o doutor contasse um pouquinho para gente sobre, para quem não conhece, né? Então, o doutor Daniel Carvalho, deixa eu apresentar. O doutor Daniel Carvalho, ele é médico com especialidade em ortopedia e também trabalha na área de medicina desportiva. Então, eu gostaria que o doutor se apresentasse um pouquinho mais e falasse sobre a sua trajetória dentro do mundo do treinamento desportivo, aí da parte de medicina esportiva. Legal, primeiro agradecer o convite, Vivi, já nos conhecemos há algum tempo, ela me procurou para resolver um problema no joelho dela, foi um prazer poder ajudar e aí agora é um prazer nossa parceria aí nessa área que a gente tanto gosta. Então, eu tenho uma formação em ortopedia, né? Eu me formei na Universidade Federal em 2003, metade do ano, a turma de metade do ano. E aí eu fiz minha residência 2004, 2005 e 2006. Desde quando eu busquei fazer a medicina, eu brinco até com os meus pacientes no consultório, eu falo que eu sou um médico do esporte porque eu sou um atleta frustrado, entre aspas. Eu sou ex-praticante de handball, quase me profissionalizei, joguei muito futebol também, futsal, principalmente, futebol de campo. E chegou naquela época ali, em torno dos 18 anos, 17, vou estudar, vou me tornar atleta. Aí preferi estudar e já voltado na área da medicina justamente para buscar atuar na área esportiva. E na época, o único caminho que era o mais, vamos dizer assim, o mais comum era fazer ortopedia. Que desde dos internatos, desde do começo aí nos meus estudos, eu me apaixonei pela área da ortopedia, principalmente por ser a área que lidava com mais atividades esportivas. E aí, em 2007 eu fiz minha prova de título, tirei minha prova de título de ortopedia e fui fazer uma formação em medicina esportiva na USP, né, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia. Nessa época não existia uma formação clínica para médico do esporte. Hoje em dia já existe residência, formação na área clínica. Então todos os meus estudos na área esportiva, eu foquei na área ortopédica, na área de lesões. Em 2007 e 2008, 2009, eu fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício, para entender mais essa parte clínica, que eu já comecei a trabalhar com atividade esportiva, me relacionar com personal trainer, com fisioterapeutas, e eu me senti um pouco perdido realmente com essa outra parte, a parte mais clínica. Então eu tenho uma formação em fisiologia do exercício também, procuro focar a minha área de atuação então desde esse período, 2007, 2008, mais na área de lesões do que propriamente na área clínica. Então hoje eu trabalho com o meu consultório fazendo todo o atendimento da ortopedia geral, voltada para aquele paciente que faz atividade física, não profissionalmente. Me especializei também em cirurgia do joelho, que é a minha especialidade cirúrgica, e hoje eu faço, basicamente, meus pacientes são pacientes que praticam atividade física. Trabalhei 6 para 7 anos com futebol profissional, eu coordenava a categoria de base do Paraná Clube, em 2007, 2008, até por volta de 2012, 2013. Nesse 2012, 2013 eu saí do futebol e já iniciei o trabalho junto à Comissão Atlética Brasileira de MMA. Então hoje eu faço parte do comitê médico da Comissão Atlética Brasileira de MMA, que é uma entidade não governamental, é uma entidade privada, né, que busca chancelar chancelar a gente chama, né? Não organizar, porque a gente não organiza eventos, mas nós coordenamos toda a parte médica, a parte de juízes, arbitragem. Então, desde 2012, a Comissão Atlética é responsável pelos eventos do UFC. Então, quando existem os eventos aqui no Brasil, recentemente a gente esteve em Brasília, né? Então, nós trabalhamos diretamente com os atletas e com todo o nossos protocolos. Então, atualmente é isso. Eu tenho meu consultório, que eu trabalho com
N clientes, né, que praticam atividade esportiva, e profissionalmente no esporte, trabalhando junto ao UFC e a Comissão Atlética. Legal. Muito bom. O pessoal está me perguntando aqui, pedindo para passar o contato do doutor. No final da live, vou estar passando lá nos stories, vou colocar os Isso. contatos do consultório do doutor. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Legal, doutor. Lógico, tem muitos pacientes aqui que estão nos assistindo, então eu queria falar um pouquinho bem breve sobre mim. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou personal trainer, sou coach de emagrecimento e eu já atuei em diversas áreas dentro do ramo de academias. Desde professora de natação infantil, hidroginástica, ginástica coletiva, bike indoor, pilates. Eu sou especialista em gestão de academias e também já atuei em várias como coordenadora. E também sou especialista em autismo. Hoje eu me dedico totalmente à minha consultoria com coach de emagrecimento e aos meus alunos de personal, tanto presencial e quanto online, tá? Mas assim, vamos ao que interessa, né? Então, nós recebemos durante a semana várias perguntas e se você tem alguma, pode começar a mandar para nós que nós vamos respondendo, dentro do possível. Então, assim, a primeira pergunta vai direto para o doutor Daniel, óbvio, né? Vamos lá. Então, tem a pergunta da Sandra, de Curitiba. Ela diz assim, ela tem desgaste nos joelhos, tá? E quando ela vai realizar o afundo, ela já não consegue realizar na amplitude total. Então, ela faz um movimento com uma amplitude menor. Só que muitas vezes ela começa a sentir estalos no joelho. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Bom, então, primeiro de tudo, se o teu joelho só estrala, em princípio, todos os joelhos vão estralar, porque nós temos principalmente uma articulação, que é a articulação, deixa eu pegar o joelho aqui, que é a articulação femoropatelar, que é essa articulação aqui entre a patela e o fêmur, que é um encaixe meio irregular. Então, a maioria das vezes o estralo vai ser nessa parte anterior. Tá? O que eu sempre comento com os pacientes, e muitos pacientes procuram o consultório só justamente para perguntar, mas eu tenho estralo no joelho. Se não tem uma dor e não tem um aumento de volume ou uma limitação para desenvolver aquele movimento, não se preocupe tanto assim em relação ao estralo. Então, claro que se existir uma dor, uma limitação de movimento, como a Sandra comentou na pergunta, pode ser que exista alguma alteração, né, não só na parte da frente do joelho, mas em outras regiões, e aí é importante investigar se você tem algum desgaste de cartilagem que cause dor, porque existe um mito, e é legal que a gente está conversando aqui, que a cartilagem, nem todo mundo que vai ter uma condromalácia, que é aquela alteração na cartilagem da patela, ou seja, em qualquer outra região do joelho, na cartilagem, a cartilagem não dói. A cartilagem ela é avascular, ela não chega a sangue e ela é aneural, ela não tem sensores nervosos ali que vão causar dor. Então, muitos dos pacientes procuram a gente também, eu tenho uma condromalácia grau 1, 2, 3, e isso que me causa dor. Não, aí tem que se investigar outras causas que podem estar repercutindo nessa sobrecarga. Tá? Então, o estralo com dor e inchaço, procura um profissional. Se não tem limitação de mobilidade também, né, como a Sandra comentou, aí sim são os sinais de alerta. Tá? E principalmente na femoropatelar, né, porque existem outras estruturas, podem estralar, por exemplo, uma lesão de menisco. A maioria das vezes, também no frio agora que vai começar a esfriar um pouquinho mais, os músculos ficam mais rígidos, a articulação tem o líquido sinovial que fica mais denso, mais espesso, também pode aumentar um pouco o estralo. Mas então, para ficar duas dicas, né? Dor vamos dizer, 3 dicas. Dor, limitação da mobilidade, né? Junto com o inchaço. Tá? Um desses 3, procura aí um profissional para identificar o que está acontecendo. Uhum. Legal. Você deve ver bastante isso também durante o teu personal, durante as aulas. Isso deve ser bem frequente para você também, né, Vivi? Muito. O problema de joelho é o mais comum, né? Joelho e lombar. É. Né?
Até tem a Chay aqui que está perguntando para a gente, estando com dor no nervo ciático, melhor não treinar nesses dias? Nunca é bom treinar com dor. Eu tenho um probleminha de coluna aí também, não é nervo ciático, mas eu tenho uma degeneração de disco, de 2 discos, então eu sempre digo assim, na realidade aquela dor limitante, se você está bem limitada para se fazer atividade, evite fazer. Tente manter o que você conseguir, porque também o ficar totalmente parado, num caso de dor lombar, a lombar é um conjunto de articulações, então quanto mais parado a gente tiver, pior, porque você vai até aumentar muitas vezes essa dor. Lógico que se você já está acostumado a fazer alguma atividade, que esse é o objetivo, né, da nossa conversa aqui, é você mesmo buscar fazer aquilo que você se sente confortável. Né? Aquilo que você já está acostumado, não inventar, não vai fazer só um alongamento, vai fazer uma caminhada, mas evite também de ficar totalmente parado, que os dois extremos são perigosos. Sim, sim, sim. Não dá para inventar moda e querer seguir tudo que é live nessa época, né? Ah, com certeza. Principalmente para quem ainda não treina, né? Lembrando que o exercício físico ele deve ser prescrito, né? Com exclusividade para você, dentro das tuas limitações, dentro do teu condicionamento. Então, isso é muito importante. Então, por favor, não vão seguindo exercícios mirabolantes que vocês veem aí no Exatamente. Instagram e outras redes sociais. Procurem a ajuda de um profissional. Eu e o Dr. Daniel, a gente está sempre abertos a Com perguntas. Então, certeza. qualquer dúvida pode nos mandar no direct. Quero dar boa noite para quem está entrando, né? Ricardo acabou de entrar com a gente. O Raul está perguntando assim: eu tenho muita dor no meu joelho quando eu fico agachado e me levanto. Pode ser alguma lesão? O acrocar, ele vamos dizer assim, todo mundo acroca, todo mundo hiperflexiona o joelho para pegar alguma coisa no chão, limpar aquele cantinho, agora que a gente está. Eu virei faxineiro aqui na casa, né? Então, Todo nessa época de mundo. pandemia, então, todo mundo, quando nós não estamos acostumados, às vezes, a fazer uma atividade, fazer um movimento, pode aumentar mesmo a dor, o desconforto. Eu sempre recomendo uma amplitude adequada para você agachar, para você acrocar, tentar não ultrapassar os 90 graus, porque ficar sentado em cima do joelho acrocado aumenta muito a pressão na femoropatelar, na região dos intercôndilos aqui que nós temos os meniscos. Então, existe sim essa relação de se você ficar muito tempo com o joelho flexionado, não precisa ser só agachado. Sentado, trabalhando home office, atendi alguns pacientes já agora no consultório, se questionando, mas eu tô em casa, tô mais sentado do que eu ficava na empresa. Então, essa hiperflexão, esse joelho muito flexionado, ele vai aumentar a sobrecarga e a pressão, né, na articulação, que pode levar a dor. Né? Se isso é recorrente, pode ser relacionado a alguma lesão. E aí é importante investigar. Tá? Relacionado com aqueles os dois sinais que eu falei, né? Limitação de mobilidade e inchaço. Então esses são os sinais aí, basicamente os sinais mais frequentes aí de algum problema intraarticular, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que independente do teu peso, da tua forma física, o exercício físico, ele deve ser visto como manutenção da tua Exatamente. saúde e da tua qualidade de vida. Então é algo tão obrigatório quanto levantar de manhã, trocar de roupa, escovar os dentes, tomar café da manhã e trabalhar, né? É E uma mais, prática que a gente deve ter, sim, e com devemos certeza. aproveitar esse momento que a gente está mais em casa para conseguir colocar algumas coisas em ordem e principalmente começar a cuidar da sua saúde, Com certeza. O né? peso, o paciente pergunta muito, mas o peso, ele influencia só a carga em si, daquele, vamos dizer assim, existem estudos que mostram no joelho, 1 quilo de peso corporal pode chegar até 6, 7 vezes multiplicado no joelho. Mas não é só isso, né? Você que trabalha mais especificamente nessa área de emagrecimento, de perda de peso, a gordura corporal, principalmente a gordura abdominal, ela tem um fator inflamatório geral no organismo. Então, o paciente não vai se beneficiar
só da carga, do peso em si, mas principalmente da perda dessa gordura ruim, né? Então a gente vê bastante assim pacientes, mesmo pacientes pesados, né, que não faço avaliação de gordura corporal, mas a gente vê que tem dois tipos de paciente, o gordinho, né, que é a gordura abdominal, e aquele paciente mais pesado. E mesmo esse paciente pesado, que mantém uma rotina de atividade física, com preparação, ele vai ter menos carga nessas articulações, coluna, joelho. Então você vê bem isso também, né, Vivi, com os teus clientes aí de emagrecimento, que já tem um benefício grande, não só pela carga, mas pela perda de gordura, né? Sim. Até o Raul tá comentando aqui, não fala em emagrecer que eu sou magrinho, né? Não, não é o peso não é tudo, né, Raul? Então, conforme eu falei, a atividade física Exatamente. ela serve como manutenção das nossas articulações, dos nossos músculos e isso tudo é para nossa saúde, independente de estar tá magro ou estar acima do peso, né? Ele tem mais uma pergunta. Ele tem 2 pinos no joelho, faz muito tempo. Precisa trocar, doutor? Depende de qual objetivo que for, né? Pino, pode ser parafuso, aí depende de cada caso. De uma forma geral, as sínteses, né? Que são os materiais, parafuso, hastes intramedulares, geralmente esses materiais, eles não são necessários de tirar. Mas em alguns casos, dependendo da técnica que foi empregada, dependendo se está incomodando ou não, aí seria interessante investigar, mas a pergunta é muito boa, mas ela é muito ampla, porque depende muito do que foi feito e se esses pinos ou parafusos estão numa região que podem causar algum desconforto. Mas de uma forma geral, não. De uma forma geral, não é necessário a retirada. Uhum. Eu quero ir dando boa noite a todo mundo que está entrando. A Eli está com a gente, o Daniel Giovanni, já foi meu aluno, Edu, Fran. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Vão colocando suas perguntas aí que a gente vai tentando responder a todos. A Eli, ela fala o seguinte, que ela ficou aí 1 ano sem praticar atividade física, o joelho Uhum. ficou inchado, doía muito e ela não conseguia dobrar o joelho ali, flexionar. Ela fez exames e deu um probleminha no menisco. E ela ficou com medo da cirurgia e começou a fazer pilates, fortalecimento na academia. Hoje já não fica mais com o joelho inchado e só dói um pouquinho. O que o doutor poderia falar sobre isso para Então, nós? eu sempre. O paciente, quando. Você é uma paciente minha que teve um problema no menisco. E na época que você teve a tua lesão, né, por você ser da área, a abordagem fica um pouco mais fácil, porque você já conhece a anatomia, já sabe as partes do menisco. Então, de uma forma geral, a maioria das lesões de menisco, elas são lesões que vão resolver com o que a Eli comentou, com um programa de fortalecimento, um programa de evitar algumas situações em que vão sobrecarregar aquela área que existe a degeneração, o desgaste ou mesmo uma lesão. Então é sempre importante procurar o profissional também para tirar esse medo de que eu tenho uma lesão no menisco que eu tenho que operar. 80, 90% das lesões não são cirúrgicas. Tá? A maioria das lesões vão resolver num quadro mais agudo com a fisioterapia, depois com fortalecimento, controle de peso e assim todas essas medidas. Tá? Então, provavelmente, a tua lesão era uma lesão ou uma área do menisco ou um grau em que não necessitaria mesmo de uma cirurgia. Tá? E a maioria das vezes vai resolver sem precisar operar. Uhum. O O da Daniel está Vivi, a perguntando. Vivi não teve tanta sorte assim, né? Não, sofri bocados. Até ele encontrar, né? Uhum. O Daniel ele está perguntando que ele segue, quando ele segue uma rotina de corridas, ele sempre tem dor na canela, né? É uma dor que ele só sente quando ele pressiona com a mão. Isso está relacionado ao exercício? Legal ele perguntar isso, né, sobre a canelite aí, as dores na perna. Eu tô com. Já posso dar um em off aqui que nessa semana, na próxima semana,
Já vai sair um material bem legal aí sobre isso no meu projeto que chama Manual do Corredor. Tá? Eu sempre brinco com quem me procura. Eu atendo bastante gente que corre, de assessorias, dou meus treininhos de corrida também. E eu sempre comento que se você não teve dor embaixo do pé, canelite ou uma dorzinha na frente ou do lado do joelho, você não corre ou você está começando, porque invariavelmente a gente vai passar por um período de adaptação e a canelite ela é muito frequente, porque principalmente relacionada com alguma o principal fator é a carga, né? Você aumentar muito o teu volume de corrida sem estar preparado. Então, comecei a correr 2, 3, 5 quilômetros. Opa, o meu condicionamento cardiorrespiratório, o meu gás, vamos dizer assim, ele evolui muito mais rápido do que o meu condicionamento muscular. Então, geralmente a gente acaba exagerando e passando do ponto e aí que aparece a canelite. Então, provavelmente, o que ele comentou aqui deve acontecer quando ele ficou um período parado ou voltou a correr e aumentou um pouco mais o volume da corrida. E, além disso, se faz ou não faz uma preparação específica. Tá? Para se ter uma ideia, em média, um treino de 5 quilômetros, você vai dar em torno de 2.000 passos com cada perna. Então, se você for multiplicar isso ao longo dos dias, semana, meses, é muita coisa, é bastante coisa. Então, a preparação é fundamental em qualquer atividade. Aí, na corrida, por ter o componente de absorção de impacto e vários detalhes, mas vou dizer, já tive canelite também, essa dor mais na parte interna, quando aperta. E se ele não tem a dor durante a atividade, não precisa ter uma preocupação em termos eu vou precisar parar. Na realidade, a canelite, buscar uma orientação de um personal, de um profissional que trabalha com corrida, ou mesmo um médico do esporte, para poder te orientar. Porque muitas vezes é só um ajuste ali das cargas e de como fazer a preparação mais específica para isso. Porque dentro da preparação de corrida nós temos os exercícios educativos e muitas vezes o que acontece? As pessoas, eu vou começar a correr, né? E ou sai naquela caminhada e daí começa aos poucos a tentar correr, e muitas vezes com um tênis que não é propício a isso, ou já sai de casa e já sai correndo, né? Não passa pela caminhada, pelo trote, daí Isso, vai para a aumentar a corrida. frequência cardíaca, fazer um Uma aquecimentozinho. preparação do corpo, né? Exatamente. Então, tudo isso é muito importante. Eu até esses tempos estava correndo aí e cheguei em casa, senti aquela dor, fui ver, eu tava com uma baita bolha no pé, né? No dedão ali. Sim. E daí eu falei, meu Deus, será que é o tênis, né? Acabei comprando um tênis maior para correr, para sentir maior conforto, porque aquele eu estava sentindo, era o meu número exato, eu sentia formigamento na ponta dos dedos. Aí com o tênis maior já me deu um conforto e eu já não tive mais esse problema. Ó, Vivi, a Beatriz que fez uma pergunta para você, eu vou fazer aqui. Uma Isso, pergunta para exatamente. a professora Vivi. Teria algum problema treinar com barra e pesos em casa 2 vezes por dia? Voltei a fazer exercício agora, mas não estou forçando, colocando tanto peso. E aí, Vivi? Olha, repetir o mesmo tipo de exercício no dia, eu não recomendo, tá? Primeiro porque você vai estar sobrecarregando as suas articulações, você vai estar dando o mesmo estímulo, né, para os seus músculos. Então, você que está começando, o ideal é você escolher uma atividade para fazer por dia. E, por exemplo, um dia vai trabalhar com carga, outro dia trabalha com cardio, né? Então vai Ela alternando. complementou aqui, Vivi, ó. Você acha melhor treinar uma vez com carga maior ou 2 vezes com uma carga leve? E acho que é Não, isso que você está não. falando, né? Aham. Ah, É melhor treinar ajustar. uma vez por dia, bem treinado, dentro das suas limitações, do que você querer fazer mais vezes durante o dia. Por quê? Porque daí você tem a fadiga dos músculos, né? Você tem todo o cansaço físico e de repente a hora que você vai repetir esse exercício, você tá cansada e acaba executando errado e daí acaba se machucando. Então é melhor uma vez bem feita do que duas mal, né? E a minha dica é alternar os tipos de exercícios durante a semana, tá? Aí para quem já está mais condicionado, já está no nível intermediário avançado,
aí não tem problema fazer, por exemplo, de manhã um treino cardio e à noite um treino com pesos, tá? Mas tudo isso deve ser analisado caso a caso. Vou dando boa noite, então, para todo mundo que está entrando. Gabriel, Bambila, Daniel, Luciano, Dedê. Gente, muito boa noite. Obrigada por vocês estarem nos acompanhando. Vão mandando suas perguntas. A minha câmera aqui está teimando em virar. Vão mandando suas perguntas, a gente vai respondendo. Eu tenho a pergunta deixa eu ver aqui, da Gisele de Curitiba. Ela me mandou lá pelo Facebook. Ela pergunta como se manter disciplinada estando em casa com exercícios e alimentação. Essa é para você, Vivi. Né? Essa é boa. Então, assim, Gisele, primeiramente, o que nós devemos ter, não só para exercícios e alimentação? Disciplina e planejamento, né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer. E eu sempre digo para os meus alunos que eles têm que observar. Então, assim, eu estou em casa e eu fico muito tempo em casa, eu sinto muita fome, ou tal horário eu sinto mais fome. Então, observa dentro do teu dia como que está a tua rotina. Quais são os horários que você, de repente, fica um pouquinho mais ansiosa e acaba cedendo à compulsão alimentar. Falei isso na minha live anterior, quem quiser tá lá na bio o link, assista e depois tira suas dúvidas comigo. Então, assim, eu tenho depoimentos de uma aluna que ela notou que à tarde ela tinha maior ansiedade e que era o horário que ela tinha que treinar para espantar isso, né? Então, o importante é sempre você se planejar. Então, antes de ir dormir, o que eu vou fazer no outro dia? Se você planeja qualquer atividade, ir ao banco, a um supermercado, o que você vai fazer de almoço, planeja que horário que dentro do teu dia vai encaixar o exercício, tá? Então, o segredo é esse, planejamento. Exatamente. Né? Eu tô passando por isso, porque eu faço treinamento com Pilates, o estúdio está fechado, né? Eu optei por enquanto não voltar. Então eu chego um horáriozinho ali à tarde, mais ou menos o mesmo horário que eu fazia, né? Em torno de 4h30, 5 horas. Eu procuro seguir para se manter a rotina. Acho que o segredo é manter a rotina. Rotina alimentar, né? Procurar se alimentar no mesmo horário. Mesmo estando em casa, né? Hoje é um dia que eu fiquei em casa, o consultório a gente deu uma restringiu um pouco os atendimentos, mas eu acho que eu sou muito da rotina mesmo. E eu percebo que se eu dou uma fugidinha, eu já acabo comendo uma coisinha a mais e beliscando ali e assim por diante. Deixa eu ver aqui a Grace manda aqui. Doutor, só para avisar que já estou correndo novamente, se lembrar ainda de mim. Sim, Grace, legal. Doutor Daniel, pessoas acima do peso podem correr? É aquilo que a gente comentou na outra pergunta, né, Vivi? Na realidade, o peso, ele vai contribuir para uma carga maior. Mas se você tiver uma preparação física, uma orientação, porque muitas pessoas vão buscar a atividade física para perda de peso. Eu acho que é a maior frequência, né? Você vive bem isso. Então, às vezes fica num ciclo vicioso. Se eu não perder o peso, eu não vou poder fazer tal atividade. Pelo contrário, então você vai fazendo com orientação, vai iniciar a atividade, vai começar a perder o peso, vai começar a melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, vai fazer uma caminhada, daqui a pouco uma corrida, um treino mais intenso, um HIIT, e assim tudo vai ajudando, desde que tenha um planejamento, né? Esse planejamento da rotina entra nesse planejamento também de como como você vai perder esse peso ao longo do tempo. Né? Não sei se você sente essa ansiedade dos pacientes, dos clientes, mesmo, não, eu quero perder, perder, perder. Claro que a alimentação é o carro-chefe, isso a gente sabe que o exercício ele vai potencializar, né? Desde que você tenha uma alimentação regrada, com todos os cuidados que você tem propriedade mais para comentar sobre isso também, né, Vivi? Uhum. Até deixa eu achar aqui, a Eli me perguntou se é certo ou errado fazer o aeróbico em jejum. Tem várias teorias, né? Mas é o que a gente está dizendo até agora. Isso depende do planejamento de cada um. Por Com exemplo, objetivo, né?
Sim, eu quando eu estava na minha fase de emagrecimento, o meu Nutri, então, montou a minha dieta em cima dos horários que eu treinava e na minha programação estava treinar em jejum. Por quê? Vou dar um exemplo como foi o meu. A minha janta, eu não tinha ceia, eu tinha a janta. Era uma janta bem reforçada, né? Então tinha carboidrato, tinha proteína, tinha legumes, tinha salada. Por que que essa janta era assim? Porque ela já estava servindo para me dar de base de nutrientes porque eu Para o ia outro dia. precisar no meu treino em jejum, né? Perfeito. Então, tudo isso fazia parte de uma programação. Então, por isso que é importante você estar sempre acompanhado de profissionais para te orientar. Se é certo para você correr, praticar atividade física em jejum ou não, para planejar o teu cardápio do dia para que você aguente essa atividade em jejum. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, doutor, e com tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa parte do isolamento social, domingo, para quem não sabe, eu tenho meu caçula, ele é autista. Por isso que eu tenho especialização em autismo. A gente sempre tem que sair com ele de manhã para dar uma voltinha de carro, para ele dar aquela espairecida. A gente não desce com ele, porque ele também não aceita ficar com a máscara. Então, para ele, o suficiente é sair e andar de carro, que é o que ele está acostumado. E daí, no domingo, ele pediu para sair novamente de tarde. E nós saímos, eram umas 10 para as 6 da tarde. Eu moro perto do quartel do Exército, né, aqui no Boqueirão. E é um lugar onde as pessoas usam muito para caminhar e correr, em volta do quartel. E eu fiquei espantada com a quantidade de pessoas que estavam naquele local. Eu fiz a volta em todo o quartel e eu mais ou menos contei 100 pessoas, doutor. E muitas estavam a menos de 2 metros de distância uma da outra. Então eu vi que o doutor escreveu uma matéria sobre isso e eu queria que o doutor tirasse essa dúvida. Qual é a distância que eu devo ficar, né, nesses casos, se eu preciso, eu quero sair caminhar, eu quero sair correr, e quais os riscos, por exemplo, a pessoa espirrou lá na frente, quanto tempo esse vírus fica pairando aí no ar e de repente eu passo e pego aquelas gotículas. Então, explica um pouquinho pra gente como que funciona isso. Legal. Eu fiz até, quem quiser assistir depois um vídeo no meu Insta, tem ali o vídeo explicativo com uma animação mostrando, mas basicamente a atividade ao ar livre. Se a gente for pensar, se você vai sair de casa, tomar o cuidado, pegar o elevador ou pegar a escada, você tendo um cuidado, você tem condições, sim, se você não tem uma área para você fazer essa atividade, você sair e fazer a sua atividade com segurança. O que não pode é aglomerar. Então, eu vou sair para andar ou para correr, a Vivi vamos sair para correr junto. Não. Né? Então você vai ter que manter pelo menos ali uma distância para a corrida, né? Se você correr lado a lado, pelo menos uns 2 metros. Tá? Então, de preferência, fazer atividade sozinho. Tá? Se você estiver num local que existem outras pessoas, eu faço minha atividade aqui em volta do cemitério do Água Verde. Também tem bastante gente, dependendo do horário, mas eu procuro sempre não ficar atrás, principalmente atrás da outra pessoa, tá? Procurar ficar numa linha mais paralela, mantendo ali pelo menos uns 3 a 4 metros se você está caminhando. Ah, Daniel, mas e se eu tô mais rápido que a pessoa da frente, eu posso passar por ela? Sim, mas você vai estar numa linha paralela, tá? Então, buscar não ficar junto, né? E um atrás do outro. Tá? Na corrida, principalmente, ali, uns 4, 5 metros, na caminhada um pouquinho menos, 2 a 3 metros, e de preferência buscar um horário que tenha menos pessoas, ou um local que já não tenha muitas pessoas, usar ou não usar a máscara. Dependendo da atividade que for fazer, para correr, eu já tentei, não consegui. Então eu busquei, então vou fazer um treino, vou fazer minha corrida um pouco mais cedo, ou vou fazer só uma caminhada, porque também tem a possibilidade de você usar a máscara, né? Mas em termos, se não estão usando a máscara, buscar não ficar atrás dessa pessoa
e procurar sempre uma linha não reta, né? Procurar não atrás, logo atrás, ou se vem uma pessoa vindo de um outro lado, você dá uma desviar um pouco para que você não passe por essa nuvem de gotículas que porventura o espirro ou mesmo o respirar mais ofegante pode causar. Então, no vídeo lá E tá isso bem fica, explicadinho, é bem legal de assistir isso depois. fica no ar assim quanto tempo? No ambiente fechado, ele persiste por alguns minutos, né? Até tem estudos mostrando, às vezes, uma hora, quase 2 horas depois, você pode ter algumas gotículas ainda no ar. No ar livre, né, são poucos estudos que conseguiram reproduzir. Esse estudo que eu me baseei é um estudo um estudo 3, estudo algoritmos de computador, né? Então, se você está no ambiente aberto, você tem a ventilação. Lógico que aquela gotícula mais pesada, ela vai cair antes, mas existe o spray da gotícula um pouco mais leve, que se tiver, por exemplo, uma brisa, um vento, ela vai dispersar. Então, o perigo é mais estar junto, estar aglomerado, sem pessoas andando. Se mantiverem uma distância adequada, o risco vai ser menor, né? Então, a recomendação é: vamos fazer um isolamento, né? Vamos tomar cuidados, eu comigo mesmo e com as outras pessoas. Então, eu preciso fazer uma atividade que eu tenha que sair de casa. Coloca a máscara. Tem muitas pessoas fazendo aquela atividade naquele horário. Se você, né, sabe que vai ter muitas pessoas, tentar buscar um lugar que tenha menos aglomeração. E assim com segurança, porque a atividade física faz parte do bem-estar. Então, parar totalmente a atividade, as pessoas podem até mesmo vir a ficar com a imunidade mais baixa, deixar de produzir algumas substâncias que ajudam no combate de outras doenças, que não é só Covid que nós temos outras coisas. Então, buscar sempre o bom senso, é, não deixando de praticar atividade, mas com segurança. Uhum. Eu estou vendo aqui a pergunta do Luciano. Ele diz assim: quem já fez retirada de menisco, tem alguma cirurgia para reconstruir? Deixa eu mandar um abraço para o mestre Luciano Monge, meu amigo, paciente também. Você já me perguntou isso no consultório, Luciano. Infelizmente, assim, hoje nós temos algumas linhas de estudo no transplante de menisco, mas é algo muito difícil. Existe o transplante de menisco, mas assim, de uma forma geral, ele tem uma linha de pesquisa ainda mais estudos experimentais, não existe nenhum protocolo, nenhuma recomendação objetiva em relação a isso. Então é aquilo que eu sempre falo para você lá quando você vai no consultório: mantém teu treino, diminua lá a carga das tuas aulas e vai levando, porque prevenindo, você consegue prevenir áreas de sobrecarga com treinamento. A Vivi é prova disso. Ela fez a cirurgia de menisco, recuperou. Claro que cada lesão é uma lesão diferente. O Luciano teve uma lesão maior, já outras, uma alteração mais crônica, já com desgaste de cartilagem. Então, cada caso é um caso, mas hoje, assim, nós não temos nenhum tratamento. Vai fazer o transplante de menisco que vai resolver o teu problema. Então, vamos nos basear naquilo que a gente já tem, que é preparação muscular, né, alguns medicamentos aí para cartilagem e assim sucessivamente. Uhum. Quero dar um oi para a Grace, que é minha vizinha, e ela está realmente falando do movimento em volta do quartel todos os dias, né? É, Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Henrique, ele está me perguntando se fazer exercício à noite pode prejudicar o sono. Olha, Henrique, vai de cada um. O Eu Venise, mesma, um abraço para Henrique, meu amigo. eu mesma vou Legal, Henrique. treinar depois da live. É o Vai lá, horário que eu Vivi, você treino. responde você É, essa, que você é expert nessa área. eu sempre treino, às vezes 9, 10, 10 e meia da noite, 11 horas, às vezes eu começo a treinar. Então vai muito de cada um. Tem dias que eu fico mais pilhada, mas assim, nada que me atrapalhe o sono, pelo contrário. Aí eu dou aquela cansada, tomo aquele banho relaxante, quentinho, aí o corpo relaxa, eu consigo deitar e consigo dormir sim.
mas tem pessoas que já têm uma ansiedade maior de repente e que o exercício vai aumentar, né, e vai tirar o sono. Então, é o que a gente estava falando já desde o começo, cada um, né, tem uma individualidade e às vezes você precisa testar. Então, se você vê que você faz exercício à noite e atrapalha a qualidade do teu sono, aí você precisa puxar o teu treino um pouquinho para mais cedo. Caso contrário, não tem problema nenhum, não, tá? E até o Luciano tá falando aí pro doutor, agradecendo, né, que ele já tá bem melhor depois da cirurgia. Os mestres. Oi, Alcione, oi, Aldo, todo mundo que tá entrando aí. Então vamos Ah, lá, tem, doutor, eu tenho mais. deixa eu só responder a Patrícia aqui, que ela mandou aqui em cima, depois ela vai brigar comigo. Daniel, poderia falar sobre a liberação miofascial? Deixa eu ver. Ih, baixou aqui. Eu acho que ela queria saber a liberação miofascial da panturrilha após a caminhada, na esteira. Tenho usado o rolo sentado e também é ajudado muito. A liberação ela é uma estratégia bem boa para aliviar, né, a tensão muscular, para você relaxar o músculo. Então é legal, se você se sente confortável em fazer, Paty, né, você tem teu fisioterapeuta aí que você acompanha bem, então eu às vezes eu uso também, mas existem duas formas, né? Eu um pouquinho antes de começar o treino no Pilates ou no funcional, eu faço às vezes alguma liberação, principalmente no quadril aqui, que eu já tive uma bursitezinha, então ajuda bastante, né, Vivi? Eu acho que é válido aí para dar um alívio aí na dor ou Sim, sim. na tensão muscular, né? Às vezes a gente fica tão, às vezes a gente tá tão, às vezes a gente sente aquela travada, né? E você puxa tantos ombros para cima que você fica com toda a lateral do Sim. pescoço, o ombro, tudo dolorido. Para você que sente essa dor, né, na região do pescoço e na região dos ombros, eu aconselho você a usar uma bolinha de tênis. A bolinha de tênis ela desliza bem e você vai passando ela. A hora que você sentir a região que dói, aí você insiste um pouco mais nessa região para fazer a liberação daquele ponto. Né? Legal. A Eli tá dizendo aqui que ela prefere treinar às 6 da manhã durante o dia, né? Que ela fica com mais disposição. Cada um tem o seu reloginho. Então, Eu já tentei treinar cedo. Para mim, o melhor horário é o fim da tarde. É como assim, eu já fiz tudo, terminei meu consultório, cirurgia, tudo. É mais o fim da tarde. À noite, eu lembro que tinha uma época que eu jogava futebol, tinha um futebol que era mais tarde, assim, 9 horas, terminava perto das 11. Então, eu tinha um pouquinho de problema no sono. Mas cada um vai testando. O importante é fazer atividade, né? sim, Tentar achar o sim. tempo, aquela desculpinha, ah, não, mas eu não tenho tempo. A gente tem tempo para assistir televisão, a gente tem tempo para ver a internet. Então, o exercício, ali, recomendação da Organização Mundial da Saúde, 150 minutos acumulados aí numa semana, tem tempo para fazer tudo. Lógico que muitas vezes a atividade que você busca é ir numa academia, ir correr na rua, mas a gente tem que tentar, dentro dessa higiene mental e pessoal aí no dia a dia, escovar o dente, igual a Vivi falou, escovar o dente, tomar banho, aí o exercício tem que entrar aí nesse meio. Dá um jeito, né, Vivi? Sim, até eu vou aproveitar e responder a pergunta da Silmara e do Marcelo. Eles perguntam qual que é o tempo ideal ou a duração de um treino em casa. Então vamos voltar lá, pessoal. Não existe receita de bolo, nem para treino, nem para tempo de exercício. O teu treino, o tempo dele, primeiro vai depender da tua disponibilidade, tá? Do teu objetivo e do teu nível de condicionamento. Então, volto a dizer, por isso que é importante o acompanhamento de um profissional, porque só ele vai poder planejar, estruturar e acompanhar todo esse processo. Né? Eu, por exemplo, na Legal, minha. e assim, eu tive muito paciente, não só no consultório, ou paciente me mandando mensagem, WhatsApp, né, nesse período de quarentena, isolamento, me perguntando, Daniel, mas como é que eu vou fazer o exercício em casa? É, algumas pessoas já faziam, outras estão tentando começar a fazer, e achei legal o teu projeto de prestar uma assessoria em casa, que é, né, que nesse momento está todo mundo em casa.
Então, mesmo estando em casa, tem como nós termos uma orientação. Não é, vou pegar qualquer vídeo da internet. Então, como é que... Conta um pouquinho, Vivi. Até para... A gente conversou um pouco sobre isso durante a semana também, mas para entender melhor como é que funciona essa tua prescrição de exercício. Tá. Bom, eu montei a consultoria online pensando nisso tudo que nós estamos vivendo, porque mesmo na época que eu dava aulas coletivas, eu sempre me preocupei muito com a qualidade da execução dos exercícios dos alunos, e por isso que eu foquei no personal. E daí eu pensei, como que eu posso estar ajudando as pessoas a não ficar em casa sem praticar atividade física, né? Mas eu também não posso simplesmente prescrever um treino e passar para o aluno. Então, o que que eu fiz? Junto com a planilha de treinos do aluno, cada exercício eu gravei um vídeo Que mostrando legal. como é a execução do exercício, de frente, de perfil, dizendo o que não pode fazer, né? E mostrando os níveis de intensidade. E daí, na planilha do treino dele, diz qual intensidade ele tem que seguir, né? Show de bola. E o Legal. mais importante, por que que eu juntei o coach de emagrecimento nesse processo? E não só focado no coach de emagrecimento, mas no coach em si. Nós estamos em casa e nós estamos passando por uma situação em que nós nunca vivemos, então o nosso emocional está muito abalado com isso, querendo ou não, em alguns momentos a gente põe isso para fora. E a ideia do coach justamente foi essa, dar um atendimento global aos meus alunos, para ver como eles estão, se eles estão ansiosos, com compulsão alimentar, se eles estão estressados de estar em casa, se eles estão depressivos. Então, uma vez por semana a gente tem uma vez por semana a gente tem um bate-papo, né, via transmissão de vídeo, aonde eles vão me contar como estão os treinos, quais os ajustes que a gente precisa, e daí em Legal. cima disso, como estão as emoções, né? E tem dado muito certo, muito certo. A consultoria está crescendo de uma maneira absurda. E junto com a consultoria, daí o que que eu fiz? Eu não podia deixar os meus alunos de personal sem treinar. Então, tenho feito o acompanhamento de todos os meus alunos de personal de maneira online, 3 vezes por semana a gente marca um horário e eu assisto eles treinando, faço as correções necessárias. Então, mesmo para os alunos da consultoria que não têm esse acompanhamento, eles podem a qualquer hora do dia me acionar por WhatsApp para tirar as dúvidas, me mandar vídeo deles executando os exercícios. Nisso a gente também fala sobre alimentação, sobre um pouquinho sobre dieta, eu dou algumas dicas Legal. de receitas fits. Então é um programa diferente de tudo que eu já tinha visto no mercado. Show de bola. Pensar no multidisciplinar, né? Não é só o exercício, a alimentação separada. Então, legal. Isso que é o que a gente sempre busca, né? Ter a orientação, ter o cuidado com profissionais especializados na área. Porque eu já atendi agora, mesmo fiz alguns atendimentos por telemedicina, atendi um brasileiro que mora no Canadá, que machucou porque começou a treinar em casa, sem orientação, e acabou fazendo uma tendinite no joelho, não nada grave, assim, que a gente conseguiu conversar e avaliar. Mas realmente ao mesmo tempo que a gente acaba limitando aí a atividade física nesse momento, muitas pessoas estão buscando iniciar e acabam se machucando. E muitas vezes machucando lesões sérias, né, graves ali, né, que realmente muitas vezes vão precisar de uma cirurgia. Então, sempre tomar um cuidado aí para ter orientação adequada. Uhum. Até quero convidar todo mundo a depois ir lá visitar a minha bio.
Lá eu tenho um link falando só sobre os depoimentos dos alunos da consultoria, alguns deles. Então, eu tenho alunos que estavam no grupo de sedentários, eu tenho alunos que treinavam em academia, ou gostavam mais das coletivas, ou gostavam mais da musculação, e estão preocupados em manter a massa magra e não perder volume, né? Então, eu tenho todos os tipos de alunos dentro da consultoria. Então, eu convido você a conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Nós estamos a 5 minutos para encerrar a nossa live e eu quero agradecer a todo mundo que está aqui desde o começo com a gente, quem está chegando, né? Quero agradecer todo mundo. Eu tenho que ver, ó, uma pergunta que ela é bem comum, tá? Tenho muito, já tive muitos alunos com esse problema e acredito que o doutor também já recebeu muitas perguntas como essa. Então, eu queria que o doutor nos explicasse, sabe aquelas pessoas que sentem como se tivesse areia nas articulações durante o exercício? Fala um pouquinho para nós do que pode ser isso. Entra um pouco naquela primeira pergunta, acho que a gente comentou sobre o estralo, né? O estalido. Essa sensação, principalmente no joelho, né? Voltando lá ao nosso joelhinho amigo, tá? Essa sensação de areia, principalmente na parte anterior aqui do joelho, tem a ver com a cartilagem. Então, muitas das vezes, o que ocorre é a diminuição da produção do líquido sinovial, que é um líquido que todas as articulações possuem esse líquido. Existem algumas situações em que pode ocorrer uma diminuição. Uma delas é a não prática de atividade física, pode diminuir a produção do líquido sinovial. Outras situações, as lesões, né, de cartilagem, seja ela de qual grau for, né, nos graus maiores, quando já tem uma exposição do osso, tem uma tendência maior de ter essa sensação do estalido junto com essa sensação de areia, que basicamente seria a mesma fisiopatologia, a mesma origem, né? Que é relacionada ao atrito. Então, voltando àquilo que eu tinha comentado já lido. Se é só essa sensação... Só um pouquinho que tá falhando um pouquinho. Estava me ligando aqui, por isso. Voltou? Ah, beleza. Aham, voltou. Não, é que era uma ligação. Tá Pode escutando? continuar, doutor. Tá, então, Aham. voltando, se você tiver... A recomendação é a mesma aquela do estalido. Se não tiver dor, inchaço e limitação na função articular, não precisa ter nenhum tipo de preocupação, só monitorar para que você identificando algum desses sintomas, você procurar um profissional para justamente identificar se tem alguma lesão ou não. Tá? Mas a sensação de areia ela é bem comum e geralmente relacionada ao atrito. Tá. E esse atrito, ele pode gerar um desgaste? Pode, dependendo de alguma alteração mecânica, de biomecânica, relacionada a alguma atividade esportiva ou não. Então, é sempre importante associar esse sintoma único, que seria a sensação de areia, com outros sintomas. Se for só essa sensação, não tem uma preocupação maior. Associado a dor, inchaço e limitação da mobilidade, ali da função da articulação, no caso do joelho, aí recomendaria procurar mesmo um profissional para poder identificar. Ela isolada é mais tranquilo. Uhum. Nós temos aí 1 minuto e 40 para encerrar nossa live. Ai, que dor no coração. Podia ficar aqui. A gente combina e faz outra. Aqui a noite inteira, né, doutor? Sim, com certeza. Eu quero de novo agradecer todo mundo que participou da nossa live, dizer que vão ter outras, né, comigo e com o doutor Daniel. E assim, com certeza. O conselho que eu deixo hoje para você que está fazendo exercício em casa, fez algum exercício, sentiu dor, alguma coisa tem de errado. Ou problema articular, ou você está fazendo de maneira errada. Então, por isso, o acompanhamento de um profissional para orientar os teus exercícios é muito importante nessa hora, tá? Com Cris, certeza. beijo, né? Doutor Darian também acabou de entrar. Essa live ela vai estar disponível logo mais para vocês reassistirem. Doutor Daniel, quero te agradecer, né, por ter aceito o meu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço.
E eu Faremos também quero outros. agradecer, né? Todo mundo que nos acompanhou, que enviou suas perguntas, nos ajudaram com a divulgação. Vou pedir para vocês acompanharem o meu perfil do Dr. Daniel. Peço desculpas para se de repente a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas podem nos chamar no direct, Também né? podem mandar Assim que lá, porque a gente vai responder. Assim que encerrar, eu vou pôr o contato do Dr. Daniel ali nos meus stories. E assim, gente, muito obrigada.